Revelações emocionantes. O Coronel, 8 escravas e o leilão surpreendente que mudou tudo em 1871. A poeira levantava-se sob os pés de Antônio, enquanto ele andava pela fazenda, um lugar que guardava histórias de amor, dor e resistência. Ele olhava para as 8 mulheres escravizadas que cresceram ao seu lado, Violeta, Rosa, Alzira, Isabel e outras 4, cada uma com um brilho de esperança nos olhos, mesmo diante da opressão sufocante do Coronel Ribeiro. O jovem, de apenas 23 anos, sentia o peso do mundo nos ombros, um mundo que o ensinou a valorizar a dignidade mais do que qualquer riqueza. Ele não podia permitir que as vidas daquelas mulheres fossem vendidas como mercadorias num leilão próximo, marcado para mudar o rumo de suas vidas para sempre. Coronel, um homem de aspecto severo, alinhava suas botas de couro, reluzentes como seu coração cruel. Para ele, as mulheres não passavam de bens a serem leiloados. Mas para Antônio, eram vidas cheias de sonhos, e ele se negava a vê-las como objetos. Com o coração inflamado, começou a rabiscar um manifesto em papel amarrotado, suas palavras dançando como chamas. Ninguém pode nos vender. Cada frase era uma explosão de indignação, um grito silenciado que agora encontrava sua voz. Enquanto as luzes da fazenda começavam a esmorecer, as noites se tornaram um campo de batalha interno. Muitos na comunidade viam com desdém suas aspirações, achando que um jovem sem posses não poderia fazer diferença. O medo se esgueirava pela casa como uma sombra, especialmente entre seus familiares, que se perguntavam se ele estava se colocando em perigo. Mas Antônio não podia se calar. A pergunta ardia em sua mente: ser homem nesse Brasil de 1871 significa calar ou lutar? Ele escolheu lutar. Com o leilão se aproximando, reuniões secretas começaram a brotar entre os poucos corajosos que acreditavam na sua causa. Os sussurros de histórias e testemunhos daqueles que sofreram nas mãos do coronel inflamaram ainda mais a determinação de Antônio. Ele ouvia cada relato, cada lágrima, e se sentia mais conectado àquela luta. Era um fio invisível que unia todos eles, uma força que clamava por liberdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia fatídico do leilão, o céu parecia carregado, como se também estivesse em luto. A praça estava cheia de rostos desconhecidos e olhos gulosos, ansiosos para arrematar vidas. O coração de Antônio disparava, e suas mãos tremiam enquanto mantinha o manifesto guardado em seu bolso. A atmosfera estava tensa, e ele sabia que, se não falasse, não apenas as mulheres chorariam, mas sua própria alma se quebraria. Ele precisava de coragem, e em um momento crucial, onde os olhares estavam imersos na avareza e na hipocrisia, Antônio sentiu uma coragem que talvez estivesse escondida dentro dele o tempo todo. A voz ecoaria naquele espaço, mas a pergunta sempre estaria no ar. A luta por justiça poderia ser mais forte que o medo da opressão que o cercava? Antônio respirou fundo, tomando coragem naquele dia sombrio. Ele podia sentir o murmúrio da multidão, o burburinho das negociações acirradas, enquanto os olhares de avareza atravessavam a praça. Cada face era um reflexo da indiferença que sufocava a humanidade daquela cena grotesca. As mulheres, agrupadas ao lado do carrinho, pareciam pétalas de flores que já haviam murchado sob o sol implacável daquele lugar. A realidade era cruel, mas ele tinha que acreditar que havia uma maneira de mudar tudo aquilo. As vozes dos compradores ecoavam em seus ouvidos como açoites. Olhem essas belezas, gritavam. Paguem bem, e levarão o melhor. Antônio sentiu um nó na garganta. O coronel, ao fundo, dominando o espaço com sua presença opressiva, exibia um sorriso cínico que desencadeava raiva e impotência. Como ele podia olhar para aquelas mulheres e ver apenas dinheiro? A ideia de falar no leilão era aterrorizante, mas a possibilidade de vê-las sendo vendidas era ainda mais insuportável. Enquanto a tensão aumentava, ele começou a se mover entre a multidão, buscando aliados, rostos que pudessem se unir a ele naquela luta. Não havia muito tempo, e as mãos dele estavam frias, o coração martelando freneticamente em seu peito. Foi então que ele viu Rosa. Seus olhos brilhavam com uma força silenciosa, uma determinação que se destacava mesmo em meio a tanta dor. Antônio se aproximou, e as palavras escaparam de seus lábios. Rosa, temos que fazer algo. Não podemos permiti-los levar você e as outras. Ela o olhou, a esperança se acendendo em sua expressão. Você acredita que podemos mudar isso, Antônio?
Ele assentiu, seus olhos determinados. Para isso, precisamos de coragem. O seu brilho, sua força, é o que nos dará poder. Se cada uma de nós gritar, eles não poderão nos silenciar. As palavras eram combustível, e Rosa sentiu a onda de emoção varrê-la. Outros rostos começaram a se voltar para eles, curiosos, inquietos. Jovem sabia que o tempo estava se esgotando. Ele fez sinal para as outras mulheres, e uma a uma, elas começaram a se agrupar em torno dele. Ali, cercadas por uma aura de resistência, formaram um pequeno exército de esperança. Lutaremos! Não seremos vendidas como mercadorias, Antônio gritou, as palavras carregadas de emoção. Dentro dele, um fogo começava a arder. Não era apenas a luta por Rosa ou Violeta, era por todas aquelas vidas que enfrentavam o mesmo destino cruel. E o eco do seu apelo começou a ressoar entre as pessoas. Talvez uma centelha de inspiração se acendesse. Olhos curiosos agora se voltavam na direção deles, e os murmúrios começaram. Entretanto, a figura do coronel não demorou a reagir. Com um movimento abrupto, ele se aproximou, sua voz pesada e ameaçadora cortou a atmosfera carregada. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com um olhar que gelava a espinha. A multidão se calou, e todos sabiam que a força da opressão não era algo que se desafiava facilmente. Vocês vão se arrepender. O coronel berrou, mas Antônio sentiu que a determinação agora pulsava nele e nas mulheres ao seu redor. Era uma batalha que não poderia ser apenas feita de palavras, mas a inspiração e a união que aquele confronto criará eram visíveis. Hoje, não nos calaremos, coronel. Nossas vidas são nossas, e não será você quem as venderá, disse Rosa, ecoando o sentimento de muitos. A frase reverberou na praça, fazendo as pessoas se mexerem, a tensão cada vez mais insuportável. O que aconteceria agora? Será que a coragem dele seria suficiente para quebrar a corrente da opressão imposta pelo coronel? Todos prenderam a respiração, e a expectativa crescia. O momento da verdade estava por vir. A multidão se dividiu, como se o próprio espaço estivesse em suspense. O coronel, visivelmente irritado, avançou com passos firmes e ameaçadores, seus olhos brilhando com uma fúria que parecia acender ainda mais a determinação de Antônio e das mulheres. O barulho das vozes diminuía, como se o mundo estivesse prestes a ficar em silêncio. Vocês não têm poder aqui. Ele gritou, cada sílaba saindo de sua boca como uma explosão, abafando qualquer murmúrio de resistência. Mas, naquele instante, algo surpreendente aconteceu. Rosa deu um passo à frente, sua pequena figura erguida com bravura, desafiando a opressão que a cercava. Se houver um lugar onde possamos encontrar poder, é na nossa união. Você não pode nos controlar, coronel. As palavras dela reverberaram na praça. Era uma faísca dentro de um barril de pólvora. Outras mulheres começaram a se erguer, uma a uma, as mãos se entrelaçando em um gesto de solidariedade e força. As expressões antes apagadas agora reluziam com esperança e coragem. O veneno do medo que o coronel tentava espalhar falhava, e, no lugar, surgia uma onda de determinação. Antônio não conseguia acreditar no que estava vendo. Desde quando aquelas flores murchas começaram a ressurgir com tal vitalidade? Uma força que não eram apenas palavras, mas um chamado profundo dentro de cada um ali. O tempo parecia parar. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava, sobre batalhas que começavam com um único grito de resistência. Vamos lá! Juntas somos mais fortes. Juntas somos indestrutíveis. Ele gritou, suas palavras explodindo no ar como fogos de artifício. A multidão, antes em choque, agora começava a se mover, ecoando a força do jovem. Aquilo era um levante. Era um lembrete de que não estavam sozinhas. Mas o coronel, percebendo que sua aura de opressão começava a perder força, decidiu mudar de estratégia. Podem gritar o quanto quiserem. Continuo no controle, anunciou, tentando ignorar a crescente maré de resistência. Ele buscava aliados na multidão, gesticulando como se esperasse que alguém se juntasse a ele, mas só encontrou olhares fixos e desafiadores. A tensão crescia. Antigos conhecidos começaram a sussurrar, seus rostos confusos diante da mudança de clima. Seriam eles capazes de se unir por uma causa maior? O medo começou a ser confrontado pela esperança. Os olhares, antes frios, agora refletiam a determinação coletiva. Rosa então fez um gesto audacioso. Ela pegou a mão de uma das mulheres ao seu lado e começou a cantar uma canção que falava de liberdade. Outras a seguiram, e logo a melodia suave diluiu a tensão, tornando-se um hino de resistência.
A música ressoava pelos ares, fazendo ecoar os sentimentos reprimidos, unindo todos naquela praça. Com cada nota, o peso da opressão parecia se dissipar. O coronel, furioso com o que via, avançou para tentar calar aquelas vozes, mas ele foi detido pela multidão que crescia a cada instante. As mulheres, agora rodeadas de apoiadores, formavam uma barreira de coragem em frente a ele. E foi nesse instante que Antônio percebeu. Aquela luta não era apenas deles, era de toda uma comunidade, pronta para se libertar. Ele olhou para Rosa e ela sorriu, um sorriso que dizia que a batalha estava apenas começando. Mas antes que pudessem se preparar para o que vinha a seguir, uma sirene distante começou a soar. O céu, que até então era um manto cinza, começou a mudar, sinais de tempestade se formando. O coronel, percebendo que o tempo estava se esgotando, lançou um olhar maligno para Antônio e as mulheres. Vocês vão se lembrar disso. Não acabarão bem. O som do trovão ecoou, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair na praça. O que isso significaria para a resistência que se formava? Seriam os elementos, assim como o coronel, prontos a desferir um golpe no coração daquela unidade? A tensão no ar era palpável, e o destino de todos ali parecia pender na balança. O futuro estava prestes a transformar-se, mas quem realmente sairia vitorioso? A chuva começou a cair, inicialmente em uma leve garoa, mas logo se intensificou, como se o céu quisesse lavar a dor e a opressão que pairavam sobre a praça. A música das mulheres ainda ecoava, mas agora se misturava com o tamborilar das gotas, criando uma sinfonia inesperada de resistência. Antônio sentiu que cada gota tinha um propósito, cada respingo um significado renovador. Os rostos ao seu redor refletiam a mistura de emoções. Ao mesmo tempo em que o medo da repressão pairava, havia uma esperança palpável, uma certeza de que juntos eram inquebráveis. Rosa, com seu olhar firme, estava agora mais inclinada à frente, como uma comandante à frente de suas tropas. A força dela irradiava, e Antônio se deixou levar. Ele não queria ser apenas um espectador, mas sim um participante ativo daquela transformação. Quando a tempestade se intensificou, o coronel berrou, tentando recuperar o controle. Vocês se escondem atrás de uma ilusão. A força não reside na música, mas no domínio. Gritou, sua voz sendo quase engolida pelo rugido do vento. No entanto, a multidão, agora unida, começou a responder em uníssono, elevando a voz e criando um coro de determinação que desafiava até os elementos da natureza. Aquela auréola de coragem fez com que Antônio sentisse seu coração acelerado. Ele avançou, desafiando o coronel com um olhar que dizia basta. Lembrou-se das histórias de sua avó, sobre pessoas que lutavam não apenas por si, mas por toda uma geração. Ele sabia que a resistência não era apenas uma ação, mas um ato de amor. Amor à liberdade, amor à justiça, amor uns pelos outros. E quando as gotas de chuva começaram a se misturar com as lágrimas de algumas mulheres, ele percebeu que a resistência era mais do que uma luta física. Era uma luta por dignidade, por reconhecimento e, principalmente, por um futuro melhor. A chuva se transformava em um batismo, purificando as intenções, renovando os votos de luta. Rosa então ergueu os braços, como se chamasse os ventos da mudança. Escutem. É hora de mostrarmos nossa força. Não é apenas pela nossa liberdade, mas pela liberdade de todos. Sua voz cortava o tumulto da tempestade, e a multidão a seguiu, ecoando aquelas palavras poderosas. Mas o coronel, furioso, não ia desistir assim. Ele deu um avanço decisivo em direção a Rosa, seus olhos cheios de desprezo. Ninguém se opõe ao poder. Ninguém escapa do meu controle. Rugiu, enquanto a chuva continuava a descer. Antônio, sentindo uma onda de adrenalina, não pode ficar inerte. Ele moveu-se para o lado de Rosa, e a encarou com confiança. Nós somos muitos. Nós somos a verdade. Não você. Sua declaração foi seguida de um grito ensurdecedor da multidão, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado. Então, um relâmpago cortou o céu, iluminando a praça e refletindo as emoções conflituosas. A luz brilhante parecia um sinal. Havia algo mais no ar, uma mudança prestes a acontecer. O coronel, agora com um olhar de verdadeira preocupação, hesitou. Ele percebeu que perderá o controle da situação, e isso deixava em vulnerabilidade. No instante seguinte, a multidão começou a se mover, não apenas para resistir, mas para avançar contra aquele que havia tanto oprimido. Mulheres se posicionaram à frente, firmes, enquanto homens se juntavam, formando uma barreira de força coletiva. O coronel olhou para trás, buscando uma saída, mas se viu cercado pela determinação de um povo que havia decidido lutar. Em meio a toda aquela confusão e chuva, uma nova revelação surgiu na mente de Antônio.
O que aconteceria se essa determinação encontrasse apoio em registros antigos, em histórias ocultas? Sombras do passado que poderiam revelar segredos que mudariam tudo. Ele sentiu que havia mais a descobrir, algo que poderia transformar a índole da luta. Enquanto a luta atingia seu ápice, Antônio decidiu que era hora de buscar a verdade nas memórias e nas histórias que seu avô e os anciãos do povo sempre contaram. Ele sabia que essas histórias eram a chave para a verdadeira liberdade. E naquele momento, a pergunta pairou no ar: seria possível que nesse mar de opressão, um novo horizonte se desenhasse? Antônio olhou ao seu redor, a multidão pulsando como um só organismo, uma onda de determinação. Sentia que, por trás de cada olhar, escondia-se uma história, um desejo de liberdade. A água da chuva misturava-se com o suor e as lágrimas, criando uma névoa que tornava tudo ainda mais intenso. As raivas e as alegrias se entrelaçavam, e diante daquela força coletiva, o coronel parecia cada vez mais insignificante, um tirano isolado em sua fúria. Lutamos por nossos filhos, gritou uma mulher da multidão, sua voz ecoando como um trovão entre os raios. Antônio sentiu a energia daquele clamor vibrar dentro dele. Era verdade, cada um daquelas pessoas tinha alguém para proteger, um sonho a realizar. Enquanto a música e os gritos se misturavam com a chuva, Antônio percebeu a figura de Rosa, com seus braços erguidos, comandando o avanço daquelas almas corajosas. Ele se lembrou das histórias passadas, das lendas que ouviu na infância. Histórias de coragem, de resistência, de pessoas que ousaram desafiar os poderosos. E foi então que lhe ocorreu uma ideia súbita. E se essas memórias fossem mais do que meras histórias? E se elas carregassem um poder real capaz de transformar o presente? A multidão, percebendo o avanço do coronel, começou a recuar, mas Antônio não aceitava aquilo. Ele lembrou-se das palavras de seu avô: a nossa força não está apenas na luta, mas na história que somos. Respirou fundo, deixando que a adrenalina o impulsionasse. Estamos aqui porque temos um passado que nos une, gritou, e sua voz ecoou pela praça. As pessoas começaram a parar, a olhar para ele. Vamos juntos lembrar e reconstruir. Rosa, percebendo a mudança no ambiente, olhou para Antônio com olhos brilhantes. Ele a viu assentir, e a energia da multidão foi se reerguendo. Contem as histórias que ouviram, compartilhem suas memórias. Pois é nelas que encontramos a força que nos une, disse ela, sua firmeza galvanizando de novo os ânimos. As pessoas começaram a se soltar, compartilhando gritos e vozes, revivendo lembranças e transformando o presente. Antônio, então, lembrou-se da história de uma antiga escrava, uma mulher que havia lutado com unhas e dentes para libertar suas irmãs. Ela se chamava Liberdade. E seu grito no dia do leilão reverberou por toda a cidade. Acreditamos que suas palavras estão em nós. Vamos libertá-las. O cântico ecoou, e as mulheres começaram a entoar um canto ancestral, chamando de volta os espíritos de suas antepassadas. A magia daquela melodia parecia tocar até o coração mais endurecido. O coronel olhou em volta, percebendo o desespero crescendo em seu próprio seio. O poder da tradição e da história se tornava um refrão poderoso, uma corrente que unia todos numa só decisão. A resistência não era apenas um ato de força, mas também um ato de amor à ancestralidade. O chão tremia com a batida dos pés e palmas, enquanto a chuva caía como um manto sagrado, alimentando aquele fogo da resistência. Antônio sentiu uma explosão de esperança, e a necessidade de buscar mais verdade se intensificou. Ele sabia que, por trás da força que estava se formando, havia segredos há muito guardados. Segredos que poderiam mudar o rumo da luta, que poderiam levar aquele povo a um novo amanhecer. Mas, como o relâmpago que brilhou anteriormente, os olhos do coronel queimavam com raiva e desespero. Ele percebeu que não poderia perder. Desesperado, deu um grito, tentando chamar seus homens, mas a multidão agora era um mar indomável. E, no meio de tudo isso, a mente de Antônio agia, pensando na antiga biblioteca do avô, onde estavam guardadas as crônicas de seus ancestrais. Ele precisaria ir até lá, buscar a verdade que poderia transformar a história em um momento decisivo. Enquanto isso, a batalha se intensificava, e o futuro parecia em certo ponto seria a hora de ir até esse refúgio de conhecimento e desvendar os segredos que poderiam mudar tudo? E quais verdades esperavam por ele nas páginas amareladas do passado? O coração de Antônio palpitava, pois sabia que a resposta estava mais próxima do que imaginava. A chuva parava de cair, mas o som da luta ainda preenchia o ar, vibrando como uma corda tensa prestes a romper. Antônio sentiu que a hora de agir tinha chegado. Ele olhou para Rosa, e o brilho de determinação em seus olhos o encorajou a seguir em frente.
Precisava encontrar a biblioteca, descobrir a história que hoje poderia ser a semente da esperança. Vou buscar as crônicas. Fiquem firmes, gritou Antônio, enquanto se afastava da multidão, sentindo no fundo de seu ser que aquele era um caminho de volta, não apenas para o passado, mas também para um futuro mais justo. A cada passo, o peso dos olhos daquelas pessoas estava em suas costas. Sabia que sua missão não era apenas pessoal, era coletiva. Antes de entrar na biblioteca, Antônio respirou fundo, permitindo que a familiaridade daquele lugar o envolvesse. O cheiro de papel velho e a luz suave que filtrava pelas janelas lhe trouxeram uma sensação imediata de lar. As prateleiras estavam abarrotadas de livros e documentos, contando histórias de vidas esquecidas. Ele começou a folhear caixas e mais caixas de papéis, sua mente agitada na busca por pistas que pudesse usar contra o coronel. E então, em um canto escuro da sala, avistou um diário empoeirado. O nome que leu de imediato o fez tremer: Liberdade. Com as mãos trêmulas, Antônio abriu o diário. Lá estavam as palavras da antiga escrava, suas experiências e sonhos, suas lutas e esperanças. As palavras dela têm poder, murmurou, mal conseguindo conter a emoção. A história vinha à tona como um rio transbordando, e as linhas dançavam diante de seus olhos. Liberdade havia escrito sobre a brutalidade do leilão, mas também sobre a união entre as mulheres que se apoiavam em tempos de dor. Cada frase o preenchia de coragem. Ele notou que, além da data e do local, havia menções a um documento escondido, que poderia conter informações sobre outras mulheres que lutaram contra a opressão. O que mais você esconde, Liberdade? Antônio perguntou a si mesmo, com o coração acelerado. Um barulho alto quebrou seu foco. Olhando pela janela, ele viu o coronel se aproximando, cercado por seus homens. O medo e a adrenalina correram por seu corpo. Não poderia deixar que os documentos caíssem nas mãos erradas. Ele sabia que esse conhecimento era a chave para sustentar a briga. Com um impulso imediato, Antônio guardou o diário embaixo da blusa e saiu da biblioteca, sua mente fervilhando de ideias e planos. No entanto, ao cruzar a porta da biblioteca, ele encontrou Rosa e a multidão completamente cercados. O coronel, tomado pela fúria, gesticulava, apontando para o grupo. Vocês acham que podem desafiar a ordem? Eu sou a lei aqui. Ele rugiu, e o eco de suas palavras parecia aterrorizar alguém. Mas Rosa, com coragem renovada, levantou o punho cerrado. Não somos apenas corpos, coronel. Somos espíritos, e juntos somos indestrutíveis. A multidão respondeu com gritos de encorajamento, pulsando durante aquela declaração cheia de vida. Antônio sentiu um frio na barriga. Ele precisava se juntar a eles, não poderia deixar a história de Liberdade e de tantas que estavam ali ameaçada. Mas, no fundo, se perguntava, será que esses segredos seriam seguros nas suas mãos? O coronel, percebendo a resistência que ganhava força, gritou novamente: se pensam que podem vencer, estão enganados. Eu não irei ceder. A tensão era palpável. Enquanto a rainha da batalha parecia se aproximar, Antônio ponderava. Com o diário ao seu lado, as verdades de Liberdade poderiam inspirar seu povo. Mas ele sabia que precisava agir rápido. O que aconteceria se as forças da opressão não fossem enfrentadas? Antônio estava prestes a decidir seu próximo passo, quando um grito cortou o ar, e ele percebeu que a luta real estava começando. Antônio não teve tempo para pensar. Um grito estrondoso ecoou pelo ar e, em um piscar de olhos, a multidão começou a se mover e se agitar. O coronel, com seus homens prontos para a brutalidade, avançava, determinado a quebrar a resistência como se fosse vidro. O coração de Antônio batia forte, e ele sabia que o poder da história que carregava consigo não podia ficar escondido. Ele se lançou em direção à multidão, tentando alcançar Rosa. Viu os rostos tensos ao seu redor, cheio de medo, mas também de determinação. A resistência é nossa única arma, ele gritou, sua voz soando como um clarim em meio ao caos. Quando chegou perto de Rosa, seus olhos refletiram a força de milhares de vozes que se erguiam em uníssono. O diário. Rosa gritou de volta, percebendo que ele trazia algo importante. Mostre ao povo. Essa luta é por todos nós. O olhar de Antônio encontrou o dela, e entenderam que juntas, as histórias contidas nas páginas daquele diário poderiam dar ânimo a todos. Reunindo coragem, Antônio ergueu o diário acima da cabeça. Pessoal, este é o Diário de Liberdade. As palavras dela falam sobre coragem, resistência e a luta pela dignidade. Ele olhou para a multidão, sentindo que algumas pessoas começavam a ouvir. A história dela é a nossa história. Estivemos lutando há séculos, e não vamos parar agora.
Os murmúrios foram se transformando em gritos. As pessoas começaram a se agitar e a se posicionar, erguer os punhos no ar. A força que emanava de cada uma delas era palpável. O coronel hesitou por um momento, com uma expressão que misturava raiva e surpresa. Não esperava que a resistência se tornasse tão intensa. Antônio continuou. Liberdade escreveu sobre nós, sobre as mulheres que enfrentaram tempestades muito piores do que essa. Elas resistiram a horrores, e agora somos nós que devemos lutar. Não podemos deixar que a história se repita. Nesse momento, o coronel soltou um rugido de raiva, e seus homens avançaram. Um deles tentou atingi-lo com um soco, mas Rosa era rápida. Ela se lançou para a frente e desferiu um golpe certeiro. A multidão estourou em um grito de apoio, como se aquela pequena vitória não fosse apenas dela, mas de todos. O sentimento de solidariedade abrigou a todos ali. Os homens do coronel recuaram, sem entender que a força que enfrentavam não era física, mas uma corrente imensurável de vozes que se uniam para lutar por uma causa maior. Vamos ocupar o espaço. Vamos mostrar que somos mais fortes do que eles pensam. A voz de Antônio agora ressoava com poder de liberdade e de tantas outras que vieram antes dele. Ele passou a mão entre os papéis do diário, deslizando os dedos por palavras que falavam sobre amor, sobre união, e sobre uma luta que transcende o tempo. Mas enquanto a batalha se desenrolava, ele sentiu uma inquietação. Havia algo mais a ser revelado, um detalhe escondido nas páginas que poderia ser a chave para um golpe certeiro no poder do coronel. Se aquele documento mencionado no diário existia, poderiam transformar não apenas aquela luta, mas toda a estrutura de opressão que o coronel representava. Rosa! Antônio gritou, cortando o tumulto. Precisamos encontrar esse documento. Se conseguirmos, poderemos derrubar a tirania dele de uma vez por todas. Os olhos de Rosa brilharam com determinação. Então vamos. Juntos, podemos encontrar o que Liberdade escondeu. E isso vai ser a nossa arma. E assim, com mais fogo no coração e a esperança renovada, Antônio começou sua busca junto a Rosa e ao povo que agora se erguia numa onda destemida de coragem. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Eles realmente encontrariam o que precisavam a tempo, ou o coronel teria outro plano sombrio em mente que mudaria o rumo daquela batalha? A tensão no ar era eletricidade pura. Antônio e Rosa, determinados, se abriram caminho entre a multidão ensurdecedora, onde gritos de esperança se misturavam com os de raiva. Cada rosto que encontravam clamava por liberdade e justiça, e superava o medo pela força de um sonho compartilhado. Temos que lembrar ao povo quem somos. Rosa exclamou, apertando o diário contra o peito. Suas palavras eram balas de ânimo em meio ao desespero. Se conseguirmos encontrar aquele documento, seremos o eco de liberdade. Mas onde ele pode estar? Enquanto a massa se agitava em fervor, Antônio observou os olhos aflitos, os rostos marcados pela dor de uma luta contínua. Ele sabia que naquele diário havia mais do que palavras, havia um legado capaz de inspirar cada um deles, de mover montanhas. Ele falou sobre um local. Um antigo casarão onde as verdades são guardadas. É nós que precisamos encontrá-lo imediatamente. A frase saiu como um sussurro intenso de seus lábios, mas soou como uma ordem no coração de Rosa. Os dois se lançaram em direção ao centro da confusão, buscando algumas pistas enquanto as palavras da antiga heroína ecoavam em suas mentes. Cada passo, cada grito da multidão, dava vida à determinação de Antônio. E Rosa acompanhava, concentrada em detectar qualquer pista que pudesse levá-los ao que procuravam. Então, no meio do alvoroço, uma mulher de cabelos grisalhos se destacou. Ela ergueu a mão, não em pedido de ajuda, mas como um sinal. Seu olhar direto se fixou em Antônio. Eu sei onde está. A mulher gritou, sua voz cortando o caos à sua volta. Era como se tudo tivesse acelerado enquanto a multidão esperava por uma resposta. Eu ouvi as histórias de liberdade. Aquele documento. A mulher hesitou, como se um peso invisível estivesse em seus ombros. Está na casa da antiga fazenda do coronel. É lá que tudo foi guardado. Rosa olhou para Antônio, seu coração pulsando de emoção. Precisamos ir até lá. Isso pode ser a nossa chance. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, o coronel surgiu como uma sombra imponente. Ele parecia mais furioso que nunca, sua presença exigindo atenção. Vocês acham que encontrarão alguma coisa que possa me derrubar? Gritou ele, sua voz abafando os gritos da multidão. Vocês são apenas poeira sob meus pés. A raiva pulsou dentro de Antônio, mas ele manteve a calma. Não deixaria o coronel intimidá-lo. Não somos apenas poeira. Somos vozes.
E nossas vozes gritam por justiça. O clamor da multidão aumentou, e por um instante, a determinação coletiva se tornou um farol de esperança. A mulher idosa, agora ao lado de Antônio e Rosa, olhou nos olhos do coronel e desafiou: você pode ter o poder, mas não pode calar a história. As palavras dela foram como um bálsamo num mar de tensão. O coronel, perplexo, hesitou. Antônio, temos que ir antes que ele tenha outra ideia. Rosa puxou o braço dele, sentindo a urgência e a liberdade se aproximando. A multidão estava com eles, uma onda humana pronta para seguir. Arrastando os pés em direção à saída, o grupo finalmente se lançou na direção da fazenda, determinados a descobrir o que Liberdade havia escondido. Mas a visão do casarão à distância trouxera à mente de Antônio uma nova inquietação. Eles realmente estariam prontos para o que estivessem prestes a descobrir? Lá, nas sombras da opressão, guardava-se uma verdade capaz de mudar tudo. Mas a que preço essa revelação iria custar? A corrida parecia interminável, os pés de Antônio e Rosa ecoando no chão empoeirado enquanto se aproximavam do casarão antigo. O vento frio cortava suas peles, como se as próprias paredes do local quisessem sussurrar os segredos que guardavam. A raiva e a determinação pulsavam em suas veias, misturadas com a adrenalina e o medo do que poderiam encontrar. Estamos quase lá, Rosa murmurou, seu olhar fixo na porta de madeira desgastada. O casarão, com suas janelas empoeiradas, era um gigante adormecido, e a cada passo, Antônio podia sentir a história vibrando em seu interior, como se as vozes dos escravizados clamassem por justiça. Você tem certeza de que é aqui? Ele indagou, parando por um instante para olhar nos olhos da mulher que os havia guiado. Ela acenou afirmativamente, seus cabelos grisalhos dançando levemente com o vento. É aqui que os registros foram guardados. É aqui que a verdade se esconde, respondeu a mulher, cada palavra carregada de esperança e temor. Antônio segurou a mão de Rosa, seu coração acelerando. A ideia de que o documento que poderiam encontrar ali pudesse reencontrar não só a memória dos que sofreram, mas também resgatar o futuro deles, era avassaladora. Vamos entrar, então, Rosa disse com firmeza. O grupo se direcionou em direção à porta, quando Antônio notou algo luminoso refletindo na parede. Era um mural, com imagens que contavam histórias de resistência, de lutas e conquistas. Ele ficou parado, absorvendo cada traço. Era um lembrete de que eles não estavam sozinhos. Cada um ali carregava a força de muitos. Finalmente empurrando a pesada porta, o grupo foi envolvido por uma escuridão densa, quase palpável. O ar estava carregado de um cheiro de mofo e poeira, mas havia algo mais, um senso de expectativa, de possibilidades não reveladas. Antônio acendeu uma pequena lanterna que trouxeram consigo. O feixe de luz iluminou um arquivo desorganizado, repleto de papelada e documentos empoeirados. É aqui. Vamos procurar! Rosa exclamou, movendo-se em direção a uma velha estante de madeira. Cada movimento trazia a lembrança dos corações valentes que enfrentaram horrores ainda piores do que os de agora. Mergulhados em seus próprios pensamentos, começaram a revirar os papéis, quando a mulher idosa, com um olhar que reluzia um momento de sabedoria, disse: às vezes, a verdade não é o que parece. O que vocês estão buscando pode desafiar tudo o que conhecem. As palavras dela pairaram no ar como uma nuvem pesada. As mãos de Antônio tremiam à medida que puxava um documento em particular envelhecido, mal conservado, mas inegavelmente significativo. As letras eram nítidas, e logo seus olhos se arregalaram. Olha, ele gritou, segurando o papel como se fosse a chave de todo o universo. É uma lista de escravizados vendidos. Nomes, datas, e o coronel está nesta nota. Logo, a revelação atingiu a todos como um choque elétrico. Documentos que não apenas contavam uma história, mas traziam quem foram, e o que tiveram que suportar. A figura do coronel, mais do que uma sombra opressora, se tornava um retrato em carne e osso, um símbolo da injustiça que eles já estavam decididos a combater. Mas enquanto a emoção os envolvia, um barulho ecoou no corredor escuro, fazendo seus corações pararem por um segundo. As vozes da multidão, os gritos de raça e justiça, agora ressoavam de maneira diferente, numa mistura de pavor e motivação. Acho que não estamos sozinhos aqui, Rosa sussurrou, seus olhos cheios de preocupação. Antônio percebeu que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam sair, mas a verdade que agora possuíam era uma arma poderosa contra o coronel e sua dominação. Antes que eles pudessem reagir, a porta se abriu abruptamente, revelando a silhueta ameaçadora do coronel. O que vocês estão fazendo aqui? Ele rosnou, com os olhos lanhados pela fúria. A batalha estava prestes a começar, mas não era apenas pela verdade guardada naquele papel. Era pela liberdade, pela voz dos sem voz.
A coragem deles estava prestes a ser testada de uma forma que jamais imaginaram. Será que Antônio e Rosa teriam força suficiente para enfrentar a tirania do coronel? E o que mais estavam dispostos a sacrificar em nome de liberdade? O coronel entrou no cômodo, sua presença carregada de hostilidade. O olhar dele atravessou Antônio e Rosa como se fossem meras sombras, revelando um verdadeiro sentimento de desprezo. O que vocês acham que estão fazendo? Sua voz cortou o ar como uma faca, e ele avançou, cercando-os, pressionando-os a se defender. Mas a coragem do povo pulsava no coração de Antônio, e ele se lembrou das palavras de liberdade. Viemos buscar a verdade, coronel. Não conseguirá nos calar. Antônio proclamou, segurando firmemente o documento que continha os registros de sua opressão. Rosa posicionou-se ao lado dele, não como uma mera espectadora, mas como uma combatente disposta a lutar pela mudança. O coronel hesitou ao perceber a força naqueles rostos determinados, mas rapidamente recuperou a fúria. Vocês acham que isso é suficiente? Eu sou a lei. Vocês não têm ideia do que estão desafiando. Ele rugiu, mas a montanha de poder que representava começou a balançar diante da crescente maré de resistência. Ao olhar para o coronel, Antônio viu as vidas que ele tinha destruído, cada seu gesto violento uma mancha na história de tantas pessoas. Sua tirania chegou ao fim. O povo não tem mais medo de você. A verdade já não pode ser sufocada. A energia no ambiente parecia crescer, e o temor da opressão já não era palpável. Rosa ergueu a cabeça e gritou: liberdade não se compra. Não vamos nos calar. O eco de suas palavras reverberou na sala escura, e a força de suas vozes unidas transformou um momento de desespero em um momento de poder coletivo. De um modo que ninguém esperava, a mulher idosa saiu da sombra, apoiando-se com firmeza em seu cajado. Esse documento tem valor. E a história que você tentou apagar está sendo reescrita a partir de agora. Disse ela, com a voz firme e a segurança de um batalhador que já conhecera a vitória e a dor. O coronel olhou para os lados, percebendo que não estava mais lutando contra apenas duas pessoas, mas contra uma ideia, uma força que emanava da determinação de um povo. As vozes se erguiam do lado de fora, clamando por reforma e verdade, e ele começou a recuar, não porque tivesse medo, mas por uma súbita percepção do que estava em jogo. Antônio e Rosa aproveitaram a brecha, firmes e determinados, aproximando-se. Você não pode mais vender nossas vidas, coronel. A luta por liberdade agora é coletiva. Se você não se render à verdade, revelaremos cada crime que você cometeu. As palavras de Antônio soavam como um hino de justiça, e a multidão lá fora respondia, replicando o eco de sua coragem. A pressão aumentou. O coronel, furioso, percebeu que seu reinado de terror terminava ali. Vocês se arrependerão. E ao mesmo tempo, ele deu um passo para trás. Não. É você quem arcará com as consequências do seu valor. Não somos mais invisíveis para você. Rosa gritou e a resistência coletiva finalmente prevaleceu. O coronel, acuado, não tinha mais poder sobre a determinação daquela união. O documento em mãos de Antônio era a peça do quebra-cabeça que poderia ligar a história de cada um à luta deles. Vamos expor seus crimes. Vamos contar quem você realmente é. O jovem ergueu o papel, e um sentimento de alívio e esperança começou a tomar conta de todos. Juntos, eles se dirigiram para a saída, e quando a luz entrou pela porta aberta, a certeza de mudança iluminou seus rostos. A multidão estava unida, e ela se transformava, ora gritando por justiça, ora clamando pela liberdade que finalmente estavam começando a conquistar. O coronel ficou parado, impotente e frustrado, vendo seu mundo desmoronar. Assim que Antônio e Rosa cruzaram a porta, a carga emocional tomou conta deles. O medo finalmente se dissipava, e uma nova realidade despontava diante de seus olhos. A luta coletiva os havia resgatado das sombras da opressão. Ouvindo os gritos de liberadores e a música do povo em resistência, Antônio e Rosa sentiram que a vitória não era apenas perder um barbeiro, mas ganhar um futuro. O passado de dor se tornaria memória viva, mas agora com um novo propósito a seguir: a construção de um amanhã onde ninguém seria vendido como mercadoria. Instantes depois, as vozes se entrelaçariam, criando uma nova canção de liberdade. Liberdade não era apenas um nome, era uma nova era, um grito que brotava das entranhas do povo. Antônio percebeu que a força deles estava na união, e ao longo do caminho, histórias de resistência seriam contadas, passadas de geração em geração, celebrando a jornada e a transformação que todos vivenciaram. Que começou como um pequeno manifesto se transformou em um grito universal por liberdade. Os ecos das vozes do passado ressoariam para sempre. E sobre as ruínas do autoritarismo do coronel, uma nova esperança se ergueria. Agora, a luta não era apenas deles, mas de todos que sonham com um futuro livre e digno. Você precisa se inscrever agora.
Não perca os próximos vídeos que trarão mais histórias emocionantes como essa. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a história a alcançar mais corações. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.